Abra, por favor, amado irmão, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo 2. Estou apaixonado no Evangelho de Lucas. Nós levamos 4 anos aqui na igreja, quase 5 anos, para meditar em todo esse livro do Evangelho de Lucas. Foi um presente que Deus nos deu, esse livro maravilhoso, da sua palavra, e voltar a ele é sempre uma grande alegria. O tema do nosso ano aqui na igreja é siga a Jesus no poder do Espírito. Esse é o tema norteador do ano inteiro, ok? O tema norteador do ano inteiro é esse: siga Jesus no poder do Espírito. Esse é o nosso tema. Claro que não deve ser um tema de um ano, na realidade é o tema da vida cristã. Seguir a Jesus, pisar nas pegadas do Senhor é o que há de mais importante. Talvez você tenha pessoas em que você siga nas redes sociais, na verdade, no Instagram, os mais velhos no Facebook, às vezes tem gente que a gente segue lá, mas não há nada mais importante do que seguir a Jesus. Amém, amado irmão? Porque seguir a Jesus é saber que você está em direção ao Pai Celestial. Seguir a Jesus é saber que você está no caminho certo e que você não vai errar de forma alguma, em momento algum. Você vai estar no caminho. Por isso que os primeiros cristãos, eles diziam que eles eram o povo do caminho. Jesus dizia: eu sou o caminho. Então eles diziam: nós estamos no caminho, perfeito? Então nós somos o povo do caminho, porque Jesus é o caminho e nós estamos no caminho. Então seguir a Jesus é para a vida inteira, ok? Mas meditar nesse tema durante esse ano é um presente para nós, uma bênção para as nossas vidas. Esse imperativo: siga Jesus no poder do Espírito. Só podemos fazer isso, só podemos seguir o nosso bom Senhor no poder do seu Santo Espírito que Ele nos dá. Não é por força, não é por capacidade, mas é no poder que o nosso Senhor nos dá por meio do seu Espírito. Só assim poderemos seguir o Senhor. E hoje, primeira ministração que eu trago para vocês no ano, eu gostaria de meditar no primeiro passo que vemos Jesus dar. E se é o primeiro passo do Senhor, tem que ser também o nosso primeiro. Se Ele deu esse primeiro passo, não podemos pular esse passo, ok? Não podemos deixar esse passo para trás, ao contrário, temos que dar exatamente o mesmo passo que o nosso Senhor Jesus vai nos dar. Lucas capítulo 2, versículo 41, diz assim: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele cumpriu 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviram, ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas perguntas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: porque vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar envolvido nos assuntos do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes disse.
Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em graça, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? É lindo esse primeiro passo que vemos na vida de Jesus. É o registro da vida mais pregressa do nosso Senhor que nós temos nos evangelhos. E é bonito porque Lucas registra, e é o único que faz o registro desse evento maravilhoso. É o primeiro passo do nosso Senhor. E quando nós vemos uma criança colocando-se de pé, ali por volta de quase 1 ano de idade, e tentando ficar em pezinho, ali se balançando e caindo, e ficando em pezinho, segurando em um móvel ou outro, e dando aquele primeiro passo, e a gente fica ali, naquela pequena distância, estendendo as mãos, e dizendo, vem, 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 e a criança vem sorrindo na nossa direção, vacilante, meio cambaleante, e dá aquele primeiro e segundo passo, a gente vibra demais. E assim também, quando na mesma idade ali, a criança começa a balbuciar aquelas primeiras palavras, né? Mamãe, papai, enfim, a gente fica comentando uns com os outros, olha, chamou a mamãe ou chamou o papai, enfim, tudo isso é um motivo de celebração. Mas é interessante que por trás dessas primeiras palavras tão simples estão os grandes discursos da vida. Dali, daquelas palavras, daquelas primeiras palavras, nascerão todos os discursos, nascerão todas as frases, linguagens que aquela criança vai usar para expressar pensamentos, sentimentos, tirar aí todos os argumentos da sua vida. Aqueles primeiros passos serão os fundamentais, e deles nascerão todos os outros que nos levarão a caminhar, a ficar em pé, às vezes a fazer exercícios, caminhar quilômetros na vida. E a gente não pode desprezar esses primeiros passos e essas primeiras palavras, porque desses primeiros passos e palavras todos os outros virão. E assim também nós não podemos de forma alguma desprezar esse primeiro momento da vida cristã, esse primeiro momento da vida do nosso Senhor. Quantas lições existem aqui, nesses primeiros passos registrados sobre o nosso Senhor. Existem lições poderosas para mim e para você. E de fato, irmãos, aqui estão os primeiros passos da vida cristã, que devem nos levar e que nós devemos guardar em nossa vida, e jamais negligenciar esses primeiros fundamentos da vida cristã. Se seguirmos Jesus, daremos esses primeiros passos, porque esses foram os primeiros passos da vida do nosso Senhor. E os primeiros passos que nós vemos o Senhor dar é que Ele está no tempo. Veja, nas mãos de quem o Senhor Deus Ele coloca, Ele segura, Ele confia a vida do seu Filho amado. Olha o texto sagrado como começa. Todos os anos essa família vai ao templo, todos os anos eles vão à festa da Páscoa. Que família piedosa, meus irmãos, que família comprometida com Cristo Jesus, que família de fé ao nosso Senhor, ao nosso Senhor. É dessa família, para esse casal comprometido em ir ao templo todos os anos, sem faltar nenhum ano, todos os anos eles costumavam ir ao templo. E parece ser algo tão simples para nós, ir ao templo, vir ao culto, participar desse momento maravilhoso que nós temos. Parece ser algo tão simples, parece ser algo tão cotidiano. Às vezes nós perdemos a consciência desse momento maravilhoso que estamos fazendo aqui nesta noite, e parece algo tão corriqueiro, e às vezes perdemos a ideia do poder que existe de estar aqui no culto. E como esta família, meus irmãos,
precisa caminhar em torno de 145 quilômetros, é quase daqui em Caldas Novas, todos os anos, caminhando essa distância para ir para o culto. 7 dias de caminhada de Nazaré a Jerusalém, para ir à festa da Páscoa, para estar ali no templo, cultuando ao Senhor, participando desse momento tão maravilhoso. Uma família piedosa, uma família comprometida, uma família de fé, uma família que está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Que coisa extraordinária, irmãos! É dessa família que o nosso Senhor Jesus aprende com José e com Maria, que ele aprende a importância do culto, a importância de estar no templo, a importância de estar ouvindo a palavra de Deus. E no templo só acontece uma coisa: o culto ao Senhor. No templo, ali acontecem as orações, ali acontecem os sacrifícios, ali acontece a adoração ao Senhor, ali acontece a leitura e o ensinamento da palavra de Deus. Tudo que acontece no templo é culto, é adoração a Deus. E o Senhor Jesus está ali. Quando ele completa 12 anos de idade, ele vai ao templo. É interessante essa expressão do texto, quando o Senhor completa 12 anos, porque era justamente a idade entre 12 e 13 anos que o menino se tornava um filho da lei. Ele tinha que se apresentar diante dos mestres e doutores, e é justamente no ambiente que Jesus está, e ali a família junto com o adolescente, se tornando já maior de idade, com 12 anos, era a maior idade para o menino na época bíblica, e ele ia dar conta da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele ia recitar textos chaves de memória, versículos chaves de memória, contar a história de Gênesis a Deuteronômio, contar a história da criação, da eleição, do chamado de Abraão. Ele ia narrar tudo isso, e os pontos chaves da história, ele teria que saber toda a história. Ele seria questionado sobre esses 5 primeiros livros da Bíblia. Os doutores iriam perguntá-lo para ver se realmente ele havia inclinado o seu coração desde os 5 anos de idade até os 10, aos 5 primeiros livros da Bíblia, e depois dos 10 anos até os 12, até 13 anos de idade, ele iria estudar o resto do Antigo Testamento, todos os profetas, os livros sapienciais, todo o Antigo Testamento. Ele teria que dar conta também daquele teste que ele ia fazer, e aprovado se tornaria um filho da lei. Meus irmãos, que coisa especial o valor da palavra de Deus. Esse é um passo que nós precisamos dar. Você é filho da Bíblia? Você é alguém que medita nas Escrituras Sagradas? Se é um passo que devemos dar, é esse, meus irmãos, o de meditar na palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus, de ser um filho da Bíblia, de ser um filho da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, alguém que conhece o livro que carrega, alguém que carrega e ama esse precioso livro, o livro dos livros, o livro que está acima de todos os livros. É o livro, a palavra de Deus. Cada palavra desse livro, cada versículo, cada capítulo de cada livro inspirado pelo próprio Deus. O livro que Deus preservou como um milagre para mim e para você. Esse livro que você carrega é um milagre de Deus. E Ele preservou porque Moisés passaria, os profetas passariam, os líderes passariam, Moisés, Davi, todos esses passariam, mas a palavra de Deus seria o guia, que tomando as mãos da nação de Israel, como Paulo vai dizer em Gálatas, o aio, o pedagogo, é a palavra grega usada ali, o pedagogo que iria guiar Israel até o Messias, que não deixaria o povo de Israel se perder
que revelaria o próprio Deus, o caráter santo de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus para o povo de Deus. Então, nós precisamos deste livro maravilhoso, de meditar esse livro, de conhecer esse livro profundamente. E nós vamos ver Jesus entre os doutores começando, perguntando, ouvindo, falando deste livro, e todos maravilhados do entendimento, do conhecimento de Jesus, deste livro maravilhoso da palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos das Escrituras Sagradas. Se Jesus memorizou as Escrituras, se Jesus amou as Escrituras, se as Escrituras dizem Jesus dá um testemunho de mim, se Jesus disse que as Escrituras não podem falhar, se Jesus cita as Escrituras no Sermão da Montanha e em toda a sua vida ministerial, nós não podemos dar passos diferentes, nós não podemos ficar aquém do nosso Senhor. Nós precisamos ser filhos da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, filhos da Bíblia. Que coisa extraordinária, irmãos, podemos ser e devemos ser. Meditar na palavra, ler a palavra, nos alimentar da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Essa família vai ao templo, eles valorizam o culto, eles se programam para o culto, eles fazem uma viagem que vai durar pelo menos 1 mês e meio, porque eles vão gastar 7 dias para ir, 7 dias para voltar, 2 semanas só em viagem, fora o tempo que eles vão passar ali no templo, cultuando, adorando, servindo ao Senhor, celebrando a Páscoa, provavelmente já ficando para a festa do Pentecostes, 40 dias depois, 50 dias depois da Páscoa. Então, é uma família que valoriza o culto, uma família piedosa, uma família comprometida com o Senhor. O culto para eles não é algo irrelevante. E aqui, irmãos, eu exponho para vocês uma preocupação que se tem, que já tem um bom tempo que os pastores sérios vêm tendo com relação a essa questão do culto. Não apenas no Brasil, mas em todo o mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, Canadá, América do Sul. Nós estamos vendo uma evasão do culto. As pessoas estão relativizando o culto, abandonando o culto, deixando o culto. As pessoas, grande parte dos cristãos, estava lendo um relato de um pastor norte-americano, ele falou que pessoas antes da pandemia que viam um culto todos os domingos, em outros cultos durante a semana, estão vindo na igreja uma vez por mês. E um crente fiel nos Estados Unidos é considerado fiel porque vai na igreja uma vez por mês. Por mês. Uma pessoa dessa, para nós, é totalmente infiel, mas para eles, veja o nível de evangelho que se está vivendo. Meus irmãos, nós não podemos deixar de dar o passo que é o primeiro passo do Senhor: ir ao templo, ir ao culto, adorar a Deus, orar, cultuar ao nosso bom e eterno Senhor. Nós não podemos deixar de dar esse passo. E infelizmente muitos cristãos têm feito isso. E às vezes quando vão ao culto religiosamente. Não adoram a Deus de coração, não estão ali presentes, adorando a Deus em espírito e em verdade. Vão meramente religiosamente. E para suprir essa ausência do culto, muitas igrejas têm feito espetáculos, têm feito eventos no culto. Tem gente na porta dando pirulito para quem chega no culto, dando um bombonzinho para quem chega no culto. Igrejas que estão fazendo um teatro, um evento, um show, para que as pessoas venham para o culto. Cantores famosos, pregadores famosos, para que as pessoas... Cristo não é mais o centro do culto. Meus irmãos,
que alerta para mim e para você. Que primeiro passo? E um passo pequeno. Como diz a pastora Daniela, vir ao culto é a coisa mais fácil da vida cristã. Se você não consegue dar esse passo, você não dá ontem. É a coisa mais fácil. Que esforço você faz para vir para o culto? Tomar um banho, pegar seu carro, depois de lanchar e vir para cá. Sentar confortavelmente e ouvir o culto. É a coisa mais fácil que você vai fazer na sua vida cristã. Se alguém não consegue dar esse primeiro passo, nunca vai ficar de pé diante do nosso Senhor. Nunca vai ficar de pé diante do nosso Senhor. Meus irmãos, parece simples, parece até redundante uma ministração como essa desta noite. Pastor, já te ouvi falar sobre isso. Eu sei. Mas esse é o primeiro passo. E dele vão depender todos os passos espirituais da sua vida. Todos os passos da sua vida espiritual vão depender desse aqui. De você vir para o culto de segunda à noite de oração, o culto de quinta-feira à noite de estudo das Escrituras, o culto de domingo, onde você valoriza esses momentos, onde você os coloca na agenda e diz: eu vou estar lá. Eu vou estar lá para a glória de Deus. Eu quero te dizer, meus irmãos, tomando aqui um exemplo, eles perderam a Jesus. E muita gente tem perdido a Jesus porque perdeu o culto. Eles estão procurando Jesus 3 dias. Não sei se você já teve a experiência de perder uma criança. Às vezes por alguns segundos, ou por alguns minutos, ou até por algumas horas. Irmão, é algo desesperador. Meu irmão, mais novo que eu, ele era perito em se perder. Talvez ele não lembre disso. Mas minha mãe dizia: olha, leva o Israel para o parquinho e fica lá de olho nele. Aí, lá ia eu, ou a minha irmã mais velha, no parquinho, então lá, a gente está lá. Você faz assim, quando você volta, cadê o menino? Sumiu. Mesmo quando aquele menino sumia, uma angústia tomava nas coisas. Perdi o meu irmão. Pronto, acabou. Irmão, um medo, um pânico, um pavor. Por isso que Maria diz: nós estamos aflitos. Essa palavra aflito é o coração que quebrou, o coração rachou no meio, ele está sangrando. E de fato é isso, meus irmãos. E eles estão procurando. Primeiro foi um dia de viagem, 20 quilômetros. Eles andaram em média 20 quilômetros. A média de andar naquela época de um dia 30 quilômetros. Mas como criança, mulher, aquela coisa, 20 quilômetros, aí tiveram que voltar mais 20 quilômetros para Jerusalém e procurar Jesus por 3 dias. Meus irmãos, quem dorme? Quem consegue dormir numa situação dessa? Exatamente, irmão, o que acontece aqui. Que coisa terrível. E dava vontade, depois que achava meu irmão, umas bolachas, né? Mas fazer o quê, né? Muito pequeno, não podia fazer nada, não. Então assim, mas o alívio que dava, né? Depois que você acha a pessoa que estava perdida. Meus irmãos, o que faz Jesus voltar ao templo é com certeza a paixão por Deus, pelo Pai Celestial. Como ele diz: eu tinha que estar com meu Pai. É interessante que no texto grego não diz: eu tinha que estar na casa do meu Pai. É uma ideia da tradução, ou nos assuntos do meu Pai. O texto no grego diz literalmente: eu tinha que estar com meu Pai. E meus irmãos, e aonde Jesus está? No templo, no culto, adorando, meditando nas Escrituras, falando da palavra de Deus, em meio às orações. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você: quem perde o culto, perde o próprio Deus. Não tem como você ter Deus se você se perdeu da igreja. Não tem como você ter Deus se você se perdeu do culto. Deus está no culto. Deus está com você quando você sai daqui. Não somos reducionistas como no Antigo Testamento, onde Deus estava apenas no templo. Não, nós somos o santuário de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios.
Deus habita em nós. O Senhor não está nesse concreto aqui, não é isso que eu estou dizendo. Mas, meus amados irmãos, quem se perde da igreja se perdeu do próprio Deus. Alguém que perde o culto, alguém que perde a presença de Deus. Eu quero dizer que todos os elementos da graça, todos os índices da graça de Deus vão se perdendo na sua vida. Perca o culto e você vai ver que a sua vida de oração começa a se perder. Se tem uma das primeiras coisas que vão ser atingidas é a sua vida de oração. Perca o culto, comece a perder cultos, e você vai perdendo o gosto pela palavra de Deus, o prazer pela oração, pela adoração, o louvor, a gratidão, a fidelidade a Deus. Tudo isso, todos esses índices da graça de Deus, que são envolvidos no culto, são fortalecidos no culto, são exaltados no culto como elementos fundamentais de comunhão com Deus, vão se perdendo na sua vida. Todos os índices da graça vão caindo na sua vida, gradativamente, eles vão despencando na sua vida. É só você deixar de vir no culto uma vez. Não sei se você tem essa sensação. Passamos 2 semanas agora de férias, 2 semanas sem vir aqui na igreja, mas estávamos em oração, lendo Bíblia, ouvindo mensagens, enfim. Irmão, parece que é uma eternidade, quase. Mas se passando meses, é um negócio esquisito demais. Eu não sei como as pessoas conseguem passar semanas, meses, sem vir para o culto. Tem possibilidade de vir para o culto, mas não vem para o culto. Ah, mas pastor, eu estou cansado. Vem descansar aqui, Jesus. Tem que descansar aqui. Quando você chega aqui quebrado, cansado, aflito, desesperado, vem para cá, a presença de Deus vai te mover, a glória de Deus vai te fortalecer, meu irmão. É aqui. Às vezes eu chego no culto, estou cansado. Quantas vezes eu já subi aqui para pregar esgotado, quase não tinha forças. E Deus te enche da sua presença, Deus te enche da sua graça, Deus fortalece sua mente, seu corpo, suas emoções, sua alma, seu espírito. E você adora a Deus, você canta, e você sai daqui curado, liberto, fortalecido, cheio da graça de Deus. Meus irmãos, esse povo aqui não estava levando, essa família aqui não estava levando o culto à brincadeira, não. Fazer uma viagem de 1 mês e meio, mínimo, para vir para o culto, andando 145 quilômetros para ir, 145 quilômetros para voltar, quase 300 quilômetros de distância, para participar do culto ao Senhor, para adorar, para orar, para ler a Bíblia, para cumprir a festa maravilhosa da Páscoa. E sabe, esse é o início do ano. A Páscoa se inicia no primeiro mês do ano, Êxodo 12. Esse será o primeiro mês do ano. Eles começam o ano preparando o cordeiro da Páscoa. No 14º dia, eles tomam o cordeiro, e ali segue a festa dos pães sem fermento, e aí vai a Páscoa. É o começo do ano, é o primeiro passo do ano. Meus irmãos, esse é o passo mais importante da sua vida. Vir ao culto, ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor, estar na comunhão com os irmãos, estar junto com os irmãos, compartilhando no cafezinho final, olhando para os irmãos, orando, lendo a palavra, meditando nas Escrituras, tendo sua mente redefinida pelas Escrituras Sagradas, reorientada pelas Escrituras Sagradas, muitas vezes depois de dias, sendo bombardeado por uma cultura pós-cristã, que diz para você que Deus deve ter algum lugar na sua vida, mas ele tem que ser o primeiro e não pode ser o único na sua vida. Você vem para o culto e ouve a palavra de Deus que sacode você, sua fé é reavivada, a chama do amor por Deus é reacendida, é fortalecida. Meus irmãos, é o
primeiro passo que você deve dar. E é o primeiro passo de todos os passos da sua vida em Cristo Jesus. Eles se perderam de Jesus, mas Jesus está no templo. Eles foram em todos os lugares, na casa de todos os parentes. Eles foram na casa de todos os conhecidos. Eles foram nas ruas do comércio. Eles foram em todos os lugares. Eles foram nos becos. Eles foram nas entranhas da cidade de Jerusalém. Mas parece que o último lugar que eles tentaram procurar Jesus foi no templo. Por que vocês me procuram? Aonde Jesus está? Aonde Jesus está? No templo, no culto. Aonde você vai encontrar Jesus? Aqui, meus irmãos. Cada culto deste ano que esta igreja fizer, onde estiverem 12 ou 13 anos, nosso bom, amado Senhor estará aqui para ser adorado, exaltado, cultuado, engrandecido por cada um de nós. Que você o encontre em cada culto aqui, que você prestigie cada culto, porque cada culto aqui é um culto a Ele, não é um culto a mim, não é um culto a você, é um culto a Ele, para a glória dEle, para conhecermos a Ele, para sairmos daqui mais apaixonados por Ele, para amarmos mais a Ele, para exaltá-lo e saber que enquanto estamos aqui Ele está derramando bênçãos sobre nós, sobre as nossas famílias. Meus irmãos, não perca Jesus, não perca o Pai. Jesus vai dizer: eu deveria estar na casa ou nos assuntos do meu Pai. Onde está a vontade de Deus? Que você esteja aqui. Aqui é a vontade. Será que Deus quer que eu vá no culto? Não é nem perguntar, mas é óbvio que Ele quer. É óbvio que Ele quer que você participe de cada culto. Que apenas uma situação extrema te tire do culto, irmão. Que apenas uma situação inusitada te tire do culto. Mas que cada momento você esteja no culto, e cada culto, como é gravado cada mensagem, ouça a mensagem depois, ouça de novo. Você não pode vir com uma coisa extrema, extraordinária, exponencial. Veja a mensagem. Meus irmãos, esse povo aqui está levando a sério a Deus. 300 quilômetros para ir e voltar, para ir no culto, adorar a Deus. Esse povo está levando a sério a Deus. Eu lembro de uma senhora. Em 1991, no Piauí, no interior do interior, nós estávamos a gente estava numa cidade, Simplício Mendes, e estávamos no interior dessa localidade. Sol de rachar. Eu tinha 18 anos. Nessa época a pastora se apaixonou por mim. Essa outra pregação. Ela tinha 16 anos. Ela tinha 16 anos, linda, maravilhosa. Mas ela não era bonita hoje. E a gente foi fazer um culto numa fazenda, numa roça lá do interior do interior. A gente chegou coberto de poeira, numa caminhonetezinha velha, movida a gás de cozinha, um negócio extraordinário. A gente chegou lá coberto na poeira, mas estava cabelo duro em pé, assim, de tanta poeira. Chegamos lá, e o povo era avisado antes que a gente ia. Irmãos, chegou uma senhora naquele lugar. Ela vinha carregando uma trouxinha, e eu vi ela chegando com um pauzinho na mão, tipo um cabo de vassoura, magra. Ela já deveria estar na casa dos 70 anos de idade. Magra. E ela vinha passo a passo.
E aquela senhora tinha andado 3 léguas. Eu perguntei para ela: senhora, quando logo ela chegou, a gente colheu, deu água e tal. E eu falei: e a senhora veio de onde? Ela falou: filho, eu vim de 3 léguas. Ela tinha saído de casa às 6 horas da manhã. Ela estava andando há 12 horas, que foi mais ou menos às 6 da tarde que ela chegou para o culto. No sol, sem um guarda-chuva, sem um guarda-sol, andando sozinha. Ela veio andando para aquele culto. Irmão, nunca esqueci. Ela ficou no culto, participou do culto, ficou deitada 2 dias. E depois de 2 dias, ela disse para mim: agora, depois de 2 dias, eu vou levantar e vou voltar para minha casa. Porque ela queria participar de um culto igual a gente. Meus irmãos, esse povo, essas pessoas têm um lugar especial demais junto a Cristo Jesus. Você está me dando que desculpa? E que desculpa você está dando para Deus? Outro fato que me impressionou demais: esse irmão morreu há uns 2 anos atrás. Ele é o pai do pastor André, que trabalha lá no Provinha. Foi um dos irmãos, foi o irmão que fundou a igreja de Cristo na Ceilândia Norte. Sabe onde é o Tatico da Ceilândia Norte, né? Lá embaixo. Eles eram membros da igreja de Taguatingaçu, onde eu me batizei nos casados. Ele ia para a escola dominical, ele, parece que eram 6 filhos, ele, a esposa dos 6 filhos. Não tinha dinheiro para pagar passagem. E ele saiu de lá, andando, até chegar em Taguatingaçu, com os meninos pequenos, todo mundo andando. Irmão, só a Comercial Norte, parte da Comercial Sul, tem alguns quilômetros. Essa distância, irmão, é muito grande. E eles faziam isso para ir no culto. Quem me contou foi ele. Esse Senhor contou. Todos os filhos dele são crentes. Todos os filhos dele são crentes. Todos os filhos dele aprenderam uma coisa: a amar a igreja e o culto. Meus irmãos, que coisa impressionante. Pessoas simples, pertinho da gente, não tiveram, que são um exemplo para mim e para você, de amor a Deus. Essas pessoas amam o Senhor. Essas pessoas, e quem ama a Deus ama o culto. Quem ama a Deus ama o culto. Quer estar no culto e adora a Deus em espírito e verdade. Que testemunho desses irmãos. Impressionante, impressionante. Meus irmãos, eu queria terminar com a postura de Jesus no culto. Ele estava ouvindo, diz o texto sagrado. Meus irmãos, ali está Jesus. Ele tem consciência de quem ele é e tem consciência do Pai Celestial. Ele diz: me convém estar na casa do meu Pai, está junto do meu Pai, ele sabe quem ele é. E ele está sentado ouvindo aqueles a quem ele criou. Ele está ouvindo eles, uma postura de aprender. Ele sentado, diz o texto sagrado, ouvindo, aprendendo e humildemente aprendendo, ouvindo. Que coisa, mano, que postura do culto. Essa é a postura que a gente tem que vir. A gente vem para o culto com o coração aberto, para aprender, para ouvir humildemente. Meu Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? Senhor, toma esta palavra para mim. Senhor, como essa palavra pode me curar, me libertar, como eu posso aprender, o que o Senhor quer comigo, Senhor. Sabe, meus irmãos, essa postura maravilhosa
sentar, de humildemente acolher a palavra, como Paulo diz, acolher com mansidão a palavra em voz implantada, semeada. Essa postura que Jesus tem, de humildade, de aprendizado, mas de perguntar. O texto mostra que essa palavra perguntar aqui é a ideia de você flexionar a mente para frente e para trás, de você questionar sinceramente, não é simplesmente um questionar pelo questionar, de eu não concordo, então, não, veja uma sinceridade aqui, essa postura que a gente tem que ter no culto, diante da palavra de Deus, da ministração, da oração, da adoração, né? Esse coração sincero diante do nosso Senhor. Ele está sentado, Ele está ouvindo, Ele está perguntando, e Ele ganha daquelas pessoas o respeito de falar. Então Ele fala, Ele ensina, o texto diz. Todos ficaram admirados das suas perguntas, mas também do seu ensinamento, da sabedoria que Ele tinha. Que coisa maravilhosa, irmão. Como o culto, Ele nos faz crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Assim o nosso texto termina. Jesus crescia em sabedoria, ele adquiriu conhecimento para a vida. É isso que o culto nos dá também. O culto nos faz, ele nos ensina a viver, a praticar, a tomar decisões, a fazer escolhas, a viver de verdade. Em estatura, ele continua crescendo, mas em graça, em amor diante de Deus e diante dos homens. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Todos os que o ouviram ficaram maravilhados dele, diz o versículo 47, com o seu entendimento e com as suas respostas. Agora ele está sendo questionado e ele está respondendo. Ele tem o que dizer. O culto nos habilita, nos capacita, nos dá ferramentas espirituais para a gente poder entender o mundo, entender a vida, responder aquilo que o mundo também nos questiona, o que a cultura nos questiona, nos faz entender amplamente a nossa vida, a nossa fé. Oh, meus irmãos, que temos essa postura, que passo tão simples, ir ao culto, mas quantas coisas maravilhosas nos ensina esse texto, e que cada uma delas, eu e você, amado irmão, possamos viver como nosso Senhor. Vamos buscar o Senhor, vamos orar ao Senhor. Por favor, venha se de pé, feche seus olhos e ore ao Senhor.